ou seja, tem um único Deus. Este Deus tremendo que criou o universo e as estrelas e tudo que existe. Nós entendemos, meus irmãos, nós temos feito um estudo e entramos no âmbito das galáxias, e nós olharmos para o céu em uma noite estrelada. E eu desde pequeno gostei de olhar para o céu em uma noite estrelada. E aquilo acende uma angústia no nosso peito, porque é algo que nós não temos como entender, não temos como conceber. A nossa pequena mente não consegue penetrar as grandezas de Deus, mas nós podemos entender pela grandeza das coisas que são criadas, que a causa disso tudo é um Deus tremendo, maravilhoso, poderoso, soberano, inexplicável, o limite de todas as coisas. Nós entendemos e sabemos que existe uma lista de galáxias notáveis, há cerca de 50 galáxias no grupo local, grupo que inclui a Via Láctea, da ordem de 100.000 galáxias em nosso super aglomerado local, ou aglomerado de Virgem, com 100 grupos aglomerados de galáxias. Todas essas galáxias, estou falando de galáxias, 100.000. E um dia acendeu a curiosidade dos cientistas, dos homens que estudam, dos homens que investigam o espaço, e lançaram um telescópio chamado telescópio Hubble. Ele está na atmosfera da Terra. É um satélite mirado para o espaço. E este telescópio, ele conseguiu ainda enxergar de 100 a 200 bilhões em todo o universo que é observável. 100 a 200 bilhões de galáxias. Nós estamos na Via Láctea. A Via Láctea é uma destas. Na Via Láctea, o nosso sistema solar é um sistema dentro da Via Láctea, que está composto de mais de 100.000 sistemas estelares. Tudo isto funciona em harmonia, tudo cooperando para a vida, tudo cooperando para a existência, e é tudo comandado pela palavra e pela ordem de um Deus soberano, tremendo e poderoso. Eu quero pegar outro material aqui para nós falarmos da Terra. Eu achei que as crianças iam estar por aqui, mas eu quero que você manuseie o Sol. Pode passar, pode tocar, todos podem tocar. Isso aqui é o Sol, para que nós possamos entender aonde nós estamos e aonde foi o lugar que Deus encontrou Abraão. Agora, perto deste Sol, quem mais vai me ajudar? Pegue a Terra aqui. Você pode levar a todos, pode manusear, pode enxergar. Pode levar. Abre a palma. Assim. Nem sai. Pode mostrar para todos a Terra. A Terra é como isso que eu coloquei nas mãos do Emanuel, perto do Sol, que a irmã vai levando lá, que está dentro da Via Láctea. E diz o telescópio Hubble que ele olha para o universo e ele enxerga pó cósmico.
E eu quero dizer para todos os irmãos nesta noite, que estão vendo a dimensão do Sol para a Terra. E pelo telescópio Hubble eles chegaram ao entendimento que este Sol e esta constelação e essa galáxia ainda giram em torno de outra galáxia, de outro Sol muito infinitamente maior. E eu acredito que quando este Deus olha do alto do seu trono sublime, Ele pode enxergar para o nosso lado nada mais do que pó, que foi do que Ele fez o homem. E do homem Ele criou a família, e ali Ele fez um lar do pó. O que nós somos diante deste Deus? Pó. Veja o tamanho da terra perto do sol, e do sol perto da imensidão. É difícil de conceber, mas tudo por Deus foi criado, e este aqui é o limite, é o trono de Deus. Nós entendemos que a terra, Deus fez com que a terra gire em torno do sol e em torno do seu próprio eixo, no movimento de rotação e translação. Quando a terra gira em torno do seu próprio eixo, ela marca as 24 horas do dia. E quando a terra dá uma volta em torno do sol, os 360 dias, que é um ano para nós. Agora, essas outras galáxias giram também, mas de maneira nenhuma nós vamos entender o que marca, o que representa, o que significa. Portanto, Deus mantém tudo em perfeita ordem em favor da vida. O Criador. Nesses 365 dias, eu ainda estava dizendo lá na Costa do Rio, que nós temos o privilégio de desfrutar das 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão, aqui no lugar onde nós estamos. E a dimensão deste planeta faz com que em outros lugares não sejam assim. Então há diferenças, mas tudo está sobre a ordem do nosso Deus Todo-Poderoso. Diz que se o planeta se retirar um pouquinho, congela tudo, não tem vida. Se ele se aproximar um pouquinho, cozinha, frita, assa, tudo termina a vida. Se ele girar mais rápido, também não tem condições de vida. Então ele está exatamente aonde ele tem que estar, para que nós estejamos aqui, e isto vem de Deus. E foi este Deus tremendo que um dia ele olha para a terra, e na terra ele encontra um homem chamado Abraão. E eu acho interessante para você ver a dimensão de tudo e entender. Hoje nós somos mais de 8 milhões de vidas, de habitantes no planeta Terra. Naquele tempo, devia estar na casa dos milhares, não sei. Mas Deus olha para este pó, e no meio do pó ele encontra um homem chamado Abraão. Abraão, pode mudar lá? É o segundo personagem que eu quero falar. Abraão havia saído da terra de Ur dos Caldeus. Abraão, seu pai, seus irmãos, e ele foi para a terra de Arã, que era no caminho de Canaã. E ele estava bem lá em Arã. Quando falamos de Abraão, nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um homem que está perdido, de um homem que não tem para onde ir, de um homem que não tem o que comer, que não tem o que fazer. Nós estamos falando de um homem de posses,
nós estamos falando de um homem de família, nós estamos falando de um homem honrado, nós estamos falando de um homem de bem. No entanto, Abraão tinha status, ele estava bem situado, ele tinha bens, ele tinha gado, ele tinha camelos, ele tinha servos, ele tinha família, ele só não tinha uma coisa, ele não tinha um filho. Abraão já tinha 75 anos, quando Deus falou com Abraão, e Sara, sua esposa, era estéril. E ela tinha 65 anos, já havia passado suas regras. E Deus um dia busca alguém para separar para si um povo especial, um povo sacerdotal na terra. E ele encontra na terra de Arã um homem chamado Abraão. E Deus fala com Abraão. E o que Deus diz para Abraão na terra? Deus faz promessas para Abraão. Deus diz para Abraão: tu sai, Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te fazer uma grande nação. E eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu imediatamente. Tomou consigo os seus bens, tomou consigo os seus servos, tomou consigo toda a sua família, tudo aquilo que ele tinha. E ele seguiu por um caminho que Deus mostrou. Mas quando nós entendemos que Abraão saiu neste momento, Abraão saiu atrás de uma promessa de ser uma grande nação. E Abraão andava seguindo atrás de uma promessa. E se passou os dias e aconteceram os problemas, e Abraão a todos venceu, porque Deus era com ele. O supremo e grandioso Deus olhava para o povo da terra e abençoava um homem chamado Abraão. Ele podia andar nas terras áridas, onde não tinha água. Abraão cavocava e ali vertia água, e os seus animais bebiam, os seus servos bebiam, e Abraão prosperava. Abraão tinha virtude, Abraão tinha servos, Abraão tinha saúde, Abraão tinha prosperidade, Abraão crescia em qualquer lugar por onde andasse. Os inimigos externos tentaram barrar Abraão e não conseguiram, foram derrotados. Os inimigos internos, no caso da desavença dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, eles também foram derrotados. E Abraão prosseguia. Passou-se daquele momento 25 anos. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 70. E ali Deus cumpre a sua promessa. E finalmente veio o filho Isaac, o filho da promessa para Abraão. E eu andei estudando o livro de Flávio José. Diz que Isaac, ele tinha, no momento em que Abraão recebeu a promessa, então completou-se para Abraão tudo bom. Ele era rico, ele agora tinha um filho. E diz que até o momento em que Deus pede o filho Isaac em holocausto, em sacrifício, Isaac tinha 25 anos. Mas foram 25 anos em que Abraão conviveu com um filho maravilhoso, um filho especial, um filho obediente.